Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas? Acho que para os próximos meses a gente vai abrir sempre no livro de Lucas, nem vou precisar falar mais, né? Privilégio enorme poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor nessa noite tão especial, que é uma noite de ceia, e poder também dar seguimento a essa série, onde nós estamos mergulhando nesse livro, no Evangelho que escreveu Lucas. Antes de nós começarmos, eu gostaria de brevemente recapitular aquilo que a gente viu na primeira mensagem. Nós temos um objetivo específico ao observar o Evangelho de Lucas, ao pregar sobre ele, ao estudar sobre ele, que é compreender o Espírito Santo no ministério de Jesus. De fato, Lucas é o Evangelho que traz isso com mais recorrência e com mais direções. E nós percebemos, assim, Lucas com um esforço muito grande em falar sobre a humanidade de Jesus, a humanidade do ministério de Jesus. Falar sobre o Filho do Homem, né? Falar sobre essa ideia da encarnação de Cristo, e essa é a verdadeira espiritualidade que Lucas vai trazer para nós. E só para a gente poder relembrar a última mensagem, toda a obra de Lucas, ela é, pela grande maioria dos estudiosos, considerada uma só com Atos. Então, Atos do Senhor e Lucas, Atos dos Apóstolos, como é conhecido, é um livro só. É como se fosse uma ideia que Lucas vai trazendo fundamentos para depois iniciar esse processo. Então, o processo da escrita de Atos, né? Muitas das referências que nós vamos estudar durante esse tempo, no livro de Lucas, elas apontam para realidades do livro de Atos. Uma delas nós vamos trabalhar hoje, mas é muito forte no livro de Lucas uma tradução da linguagem de Deus, que é a linguagem da religião da época, para o povo que não conhecia essa linguagem da religião da época, que era os judeus, o judaísmo, né? Vamos dizer assim, né? Era aqueles que seguiam a Torá, né? Todas as estruturas da religião judaica, né? Desde os fariseus, os saduceus. Tanto o Evangelho de Mateus quanto o Evangelho de Marcos trabalham muito essa ideia, principalmente o de Mateus, mas Lucas ele faz uma tradução, é quase que uma adaptação da linguagem do Evangelho de Marcos, porque Lucas usou muito o Evangelho de Marcos para escrever o seu Evangelho, além de outras fontes, como nós vimos, né, na mensagem anterior. Mas é importante dizer isso aos irmãos, porque o nosso objetivo, e principalmente hoje, é que nós compreendamos esse ministério humano de Jesus, cheio do Espírito Santo, e o que eu tenho a ver com isso. O que você tem a ver com isso? Como isso fundamenta a nossa fé. Então eu queria que você tivesse com o coração aberto nessas mensagens, porque tudo que o Senhor realiza nos atos dos apóstolos, ou os atos do Senhor, como nós aprendemos, tem fundamento nesse livro. Tudo que nós fazemos na nossa vida tem fundamento do conhecimento que nós temos de Jesus, a visão que nós temos de Jesus, como nós o enxergamos, como nós nos relacionamos com Jesus. E eu fiquei pensando que, antes de nós orarmos, né, e lermos o texto bíblico, que se a igreja hoje fosse o povo de Israel de antigamente, como é que será que nós receberíamos Jesus se ele viesse na nossa igreja? Como é que será que nós ouviríamos uma mensagem de Jesus, como nós vamos estudar aqui especificamente no capítulo 3 e 4, sobre dois pontos importantes, mas como nós ouviríamos uma mensagem do próprio Jesus se nós fôssemos, ao invés de ser a igreja ou os judeus, fôssemos nós, né? Qual que seria a forma com que nós nos comportaríamos ou reagiríamos em relação a essa mensagem? Eu fiquei pensando nisso, e eu acho que é importante que a gente saia daqui hoje respondendo essa pergunta. Se Jesus viesse hoje e entrasse na nossa igreja, na nossa comunidade, como nós reagiríamos à sua mensagem, à sua presença no nosso meio? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite especial, obrigado por esses irmãos aqui,
Que venha o Teu amor, que venha o Teu Espírito sobre nós, que venha a Tua graça, a Tua bondade, revelando-nos, Senhor, a Tua palavra, revelando-nos, conduzindo-nos, Senhor, pela graça, Senhor, aquilo que nós precisamos compreender e dizer sobre ela, Senhor, e aquilo que ela deve afetar as nossas vidas. Pai, nos ajuda como povo do Senhor, como povo de Deus, a compreender, ó Deus, mais profundamente quem é o Senhor Jesus, a compreender mais claramente quem é o Senhor Jesus e qual é a sua importância nas nossas vidas e qual é a relação que temos com o Senhor Jesus. Pai, disso depende a nossa vida, disso depende o amanhã, disso depende a nossa salvação, disso depende, Senhor, aquilo que é mais precioso nas nossas vidas, o ar que respiramos, Senhor, a comida que comemos, Senhor, a água que bebemos, não chega aos pés de importância, Senhor, do que é a importância de conhecermos o Senhor Jesus como de fato o Senhor é. Pai, revela-te a nós por meio da Tua palavra, Senhor, nessa noite. Para a glória do Teu nome santo, nós oramos. Amém. Amém. Lucas capítulo 3, eu escolhi 2 textos, como de costume, nós vamos assim de 2 em 2 capítulos. Às vezes a gente vai quebrar um pouco essa ordem, né? Mas eu tenho tentado englobar uma mensagem específica que atende 2 capítulos da Escritura. E como nós vimos algumas semanas atrás, nós terminamos ali sobre o nascimento de Jesus e a reação de Simeão, e depois da profetisa Ana. E como isso é importante no livro de Lucas, porque são pessoas desconhecidas, judeus à margem da religião judaica conhecida naquela época. E é essa a intenção de Lucas, é mostrar como é que esse evangelho não diz respeito apenas dos judeus e de Israel, mas diz respeito a toda a humanidade. E hoje eu gostaria de começar falando sobre um assunto muito importante, que introduz o tema que nós vamos tratar especificamente. E eu gostaria de ler com os irmãos do capítulo 3, a partir do verso 4, até o verso de número 10, e destacar algumas questões desse contexto, antes de nós lermos o texto propriamente dito da mensagem, que é Lucas capítulo 4, versículo 14 e 30. 14 a 30. Então, vamos ler juntos. Eu estou lendo na versão NAA, tá bom? Diz assim, a partir do verso número 4: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. E também o machado está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Eu queria pular ali para o verso de número 16, porque aí João vai explicar, e é importante essa parte, mas eu quero só adiantar a leitura. João capítulo 16, assim: João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Até aí, essa leitura. Ele tem a pá em suas mãos, enfim, continua mais ou menos descrevendo essa característica do ministério de Jesus. Mas depois que nós temos uma relação com a salvação de Jesus, com essa salvação bendita de Jesus, que não é só para os judeus, que agora explicitamente no livro de Lucas e consequentemente no livro de Atos é espalhada para todas as nações, e agora um evangelho específico da parte de
de Lucas vai colocar Jesus no centro do cumprimento dessa promessa. Lucas é o autor dos evangelhos que mais cita o Velho Testamento no início do seu evangelho. Ele cita mais do que Mateus e mais do que Marcos. Por quê? Porque ele quer mostrar que as promessas dadas ao povo de Israel não diziam a respeito apenas da comunidade de Israel, mas de todos os povos, de todas as nações, o que concorda com Apocalipse, quando nós lemos Apocalipse capítulo 5, que haverá uma reunião de todos os povos, de todas as línguas, nações e raças, para adorar o Cordeiro Santo de Deus. Lucas descreve semelhantemente a Marcos e Mateus esse episódio de João Batista, mas ele faz questão de mudar os autores, ou questão de mudar os personagens da trama. Ele não fala dos saduceus e nem dos fariseus, ele fala das multidões, porque em meio às multidões também haviam romanos, haviam outras pessoas que não eram só judeus, que não estavam só ligados à religião de Israel. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui para os irmãos é que só há duas formas de nós reagirmos à mensagem do reino de Deus que é inaugurada ou preparada o caminho por meio de João. Só duas formas: ou nós reagimos com aceitação, louvor, adoração, prática em justiça diante de Deus e dos homens, tudo isso como uma coisa só, ou nós reagimos com orgulho e rejeição. Não há, como nós vimos na última mensagem relativa à voz profética de Simeão, quando segurou o bebê Jesus no colo, ele diz: olha, esse menino vai levantar muitas pessoas, mas vai derrubar muitos também. Porque quem se encontra com Jesus só tem duas opções: ou você é destruído por ele, ou você rejeita ele e é destruído por ele, ou você aceita ele e é levantado por ele. Essas são as duas opções que nós temos ao conhecer Jesus. Não existe outra reação que nós podemos ter ao conhecer Jesus. Não há um meio termo: eu sou meio de Jesus, ou eu sou meio cheio do Espírito Santo, ou eu sou meio da igreja. Ou você é, ou você não é. A continuidade das palavras de João indicam exatamente isso, e provocou uma ira muito grande nos judeus. Por quê? Pode ser por muitos motivos, aqui os estudiosos dizem, mas eu acredito que um dos principais é que João começa a batizar e ele começa a pregar uma mensagem de arrependimento, que não era uma palavra estranha para a religião judaica, por causa dos profetas. Mas ele começa a batizar com água aquelas pessoas que publicamente declaravam aceitar esse batismo de arrependimento que vinha por meio da mensagem de João. E o judeu, quando você tinha um gentil, alguém fora do povo, da raça judaica, não circuncidado, ele precisava passar pela circuncisão para se tornar um judeu praticante, parte da religião judaica. E o batismo com água, que representava essa purificação, alguns dizem que isso tem uma raiz essênica, né, de Qumran, e que João ele era um essênico e etc e tal, mas isso tem pouca evidência neotestamentária, algumas evidências históricas, mas pouquíssimo texto que liga João aos essênios e principalmente a esse ritual do batismo. Mas por que eu estou falando tudo isso? O que isso tem a ver com a fila do pão para nós aqui hoje? É porque o batismo nas águas era utilizado para que o gentil adentrasse a religião judaica. Quando João prega o arrependimento e estabelece um batismo de água, de purificação, ele começa a produzir uma ira religiosa daqueles que detinham o comando da religião naquela época. Porque, como assim? Eu, judeu, tenho que passar por um batismo de purificação? Não, quem passa por um batismo de purificação é o gentil. É ele que é imundo, não sou eu. Essa é a reação que o povo teve, mais ou menos, com a mensagem de João. Por isso ele é tão enfático e tão incisivo na sua mensagem, dizendo que, na verdade, o que era necessário para a purificação, e que o batismo, de fato, só seria um sinal do que aconteceu internamente, era o arrependimento, irmãos. E essa é a dificuldade que nós temos em relação ao arrependimento. Por quê? Porque, geralmente, nós somos detentores de muitos direitos. Achamos que somos detentores de muita sabedoria e inteligência diante de Deus.
Achamos que a religião que nós praticamos e aquilo que nós compreendemos como a espiritualidade do Cristo ressurreto agora é monopólio do nosso clã. Onde já se viu batizar um judeu? Não existe isso. Então, isso provocava ira, mas muitos judeus, que, obviamente que, de novo, né, é uma intenção assim, crucial do Evangelho de Lucas, é mostrar que muitos, na linguagem de João Batista, muitos dos judeus da elite não compreendiam esse processo, mas os judeus camponeses compreendiam e aceitavam essa mudança e essa preparação, porque na verdade João estava preparando o ministério do Messias. E qual que é o sinal do arrependimento? Irmão, arrependimento não é nada místico, não é nada sobrenatural. Arrependimento é uma mudança de cabeça, de entendimento, de mente, que nos leva a uma ação prática. E em seguida da mensagem de João, inclusive ele fala, porque nós somos filhos de Abraão, não vamos batizar. E João diz assim, não é o fato de você ser filho de Abraão que faz você não precisar do arrependimento. E nem desse batismo aqui. Porque Deus pode fazer filhos de Abraão aqui dessas pedras aqui, ó. Então, João argumenta isso. O que provoca na multidão esse discurso? Provoca para aqueles que compreendem e que aceitam, uma atitude. Eles começam a perguntar, então, João, o que eu tenho que fazer? Irmãos, isso é monumental na fé cristã. Depois que você se encontra com a Escritura e com Jesus, se você não pergunta o que eu tenho que fazer, você não entendeu a mensagem. Você não se arrependeu. Por quê? Porque talvez você se ache muito bom, ou muito santo, ou muito religioso, ou religioso o suficiente, porque você vem de domingo a domingo na igreja, ou você vem domingo após domingo na igreja, ou se você vem 2, ou 3, ou 1, ou 4, ou 3, ou 2, ou quantos forem. Você acha que é muito bom para se arrepender. E então, você não pergunta o que tem que fazer, porque você acha que não tem que fazer nada, que está tudo certo com a sua vida. Esse é o grande problema do nosso cristianismo e da nossa espiritualidade, meus irmãos. É uma coisa chamada comodismo, acomodação, falta de análise própria, profunda, falta de arrependimento. Essa é a mensagem que preparou o caminho para o batismo do Senhor, que é descrito por João como batismo de fogo. Mas não é o assunto aqui, antes de nós irmos para o assunto especificamente, João dá 3 exemplos e fala para 3 públicos o que eles tinham que fazer, e é muito interessante que João não diz que eles têm que mudar de vida. João não diz que os soldados que estavam ali, muito provavelmente soldados judeus, não romanos, que eles tinham que fazer determinada coisa. Ele fala a publicanos e pecadores que não cobrassem imposto maior do que o devido imposto. Porque existia um sistema, eu não vou falar sobre isso, não é o objetivo aqui, mas eu queria falar somente de um dos públicos que João fala, que são as multidões, ou seja, está todo mundo ali naquele público. Tem judeu, tem gentil, tem todo mundo. Ele diz as multidões, no versículo 8, ele diz assim, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Quer dizer, o sinal eminente do nosso arrependimento é uma ação de transformação. É uma ação que muda tanto você quanto aquele quem a recebe. Quer dizer, se as suas ações não mudam você e nem quem recebe, não é um arrependimento genuíno. Essa é a ideia. Agora, a palavra, eu quis destacar isso aqui, porque a palavra túnica, que é usada especificamente aqui nesse texto, é a primeira túnica. Geralmente eles usavam 2 túnicas, uma mais próxima do corpo, mais colada, de manga comprida, e uma por cima do corpo. E é interessante que a grande maioria do judeu que ouviu essa mensagem, não o gentil, mas o judeu, sabia que era a primeira túnica que João estava falando, porque eles tinham na cabeça, eu vou doar essa túnica interna, mas eu ainda me
mantenho coberto com a túnica externa. Essa era a relação que ele tinha, que ele deixou transparecer e que os primeiros ouvintes entenderam aqui. Mas mais do que isso é que para nós, nesse entendimento profundo do que significa de fato o arrependimento, é que é algo muito mais íntimo do que externo. Essa é a relação. Quer dizer, é aquilo que está muito mais próximo da sua pele, do seu cotidiano. E isso é muito profundo nesse processo, em que a mensagem do Senhor está sendo preparada. E o batismo com fogo, né? Aqui as pessoas confundem esse batismo de alguma forma, e aí muitos atribuem que esse é o batismo, né, com o Espírito Santo e que, enfim, explica as línguas estranhas e outro mais, e faz até inclusive esse batismo com fogo que João menciona, a descida do Espírito Santo em Pentecoste. De novo, a grande maioria dos estudiosos dizem que há poucas referências que fazem com que isso seja substancial, porque em Pentecoste não se usa a palavra fogo. Não existe essa relação. Então, existe pouca evidência de que seja esse batismo. Agora, fogo, no contexto aqui, vem logo depois de uma afirmação extremamente potente de João. Ele diz: o machado está posto nas raízes das árvores. É aquele que tem a pá. Ele está falando literalmente de julgamento. Ele está dizendo que o batismo que ele estava pregando e a mensagem que estava preparando o caminho do Senhor, aplainando os montes, que tem a ver também com essa relação do arrependimento, dessa mensagem incisiva de João, tinha a ver com para que eu compreenda a mensagem do Evangelho, eu preciso desse esforço, entende? Os judeus precisavam desse esforço. E esse batismo com fogo está muito mais ligado a um batismo da pessoa de Deus em nós. Agora, João diz assim: eu não tenho essa qualificação, entende? Eu não consigo batizar vocês com a pessoa de Deus. Eu só posso preparar o caminho, mas virá depois de mim um batismo muito maior, que é o Espírito Santo. Então é mais ou menos a ideia de nos imergir na presença de Deus, e agora o batismo de Jesus agora nos envolve com a própria pessoa de Deus. É muito profundo isso. E nos faz capazes de passar pelo julgamento. É um batismo de purificação. É um batismo onde o arrependimento vai tirando as obras más, vai queimando toda a palha, vai queimando tudo aquilo que é impureza das nossas vidas, e só fica aquilo que é bom, aquilo que é de Deus, aquilo que pertence ao Espírito de Deus, que pertence à pessoa e à divindade do caráter de Deus. Esse é o batismo da salvação de Jesus. Ele nos habilita, por meio do seu sangue, a acessar o santo dos santos, meus irmãos. O apóstolo Paulo o autor de Hebreus, vai dizer em Hebreus capítulo 10, nós temos livre acesso à sala do trono, pelo novo e vivo caminho que ele nos fez, pelo sangue do Cordeiro de Deus, pelo sangue de Jesus. Esse é o batismo de fogo, de purificação. Toda vez que você lê fogo na Bíblia, ao invés de você ficar meio animado, fica triste, irmão. Por quê? Porque é juízo de Deus, é purificação, é amassar dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas mazelas, é quando Deus começa a tirar essas coisas das nossas vidas. E esse é o batismo que ele aponta para Jesus. Então o Espírito, isso acontece nesse processo, né? Depois então, o contexto fala da genealogia de Jesus, e o que é importante destacar aqui, meus irmãos, é que na genealogia de Jesus, Lucas usa Adão como o principal gerador de toda a sua genealogia. Nenhuma genealogia, nem Marcos, quase falei em língua estranha aqui, né? Genealogia, né? Nem Marcos, nem Mateus trata de Adão como a raiz principal. O que Lucas está querendo dizer? É o seguinte, gente, todos estão debaixo do pecado de Adão. Por isso a salvação precisa ser para todos. Por isso a salvação precisa vir sobre toda a carne. É a expressão que ele fala, né? É óbvio que nem todos serão salvos, mas a providência da salvação foi oferecida, ok? Por isso, senão não teria julgamento, né? Não teria machado na raiz da árvore, teria juízo de Deus. Porque há uma resposta que nós somos, de alguma forma, exigidos aqui. E é interessante que todo esse processo, o Espírito está presente. Tanto depois da genealogia,
Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Olha que interessante, versículo de número capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias. Quer dizer, o Espírito não levou Jesus a um lugar bom, levou ele ao deserto. Então, é uma das coisas que, no deserto existe muita profundidade também. Depois, então, é que vem o batismo de Jesus, que é algo potentíssimo antes da genealogia, né? Eu esqueci aqui, mas antes da genealogia tem o batismo de Jesus. Logo depois dessa mensagem de João, que prepara o caminho, ou seja, o arrependimento é lançado como fundamento da compreensão da salvação e de todo o processo salvífico, o Espírito leva Jesus, enfim, Jesus chega para ser batizado no deserto, ali onde Jesus estava, ali no Jordão, e é bem interessante que o texto que foi usado aqui, ele remete a Isaías 64, capítulo 1, né? Ó, se fendesses os céus e descesses os montes e se esfalcelassem diante da sua presença. Na verdade, essa ideia de que o Espírito abriu os céus e veio sobre Jesus tem referência, os judeus tinham essa conexão. E havia um documento muito interessante naquela época, e eu gostaria de ler um trechinho desse documento para os irmãos, que fazia quase que fosse um paralelo desse texto interpretando, e ele revela que é um texto judaico, tá, gente? Não é um texto cristão, nem em grego, é um texto judaico. Que ele revela praticamente todos os aspectos da divindade de Cristo manifestada pelo Espírito e por Deus no batismo de Jesus. Diz assim, chama Testamento de Levi. É um documento especificamente da tradição judaica, que antecipa essa cena batismal sem saber do que estava acontecendo, na verdade. Ele diz assim, esse trechinho: os céus serão abertos e o templo de glória, a santificação, e do templo de glória, a santificação virá sobre ele. Olha que interessante, isso está num documento judaico, da religião judaica, com uma voz paternal, como a de Abraão para Isaque, e a glória do Altíssimo irromperá sobre ele, e o espírito do entendimento e santificação repousará sobre ele, está entre conchetes, na água, como se fosse um acréscimo que fizeram, pois ele dará a majestade do Senhor àqueles que são seus filhos, na verdade, para sempre. Quer dizer, é muito interessante porque que os judeus recusaram quando Jesus começou a falar de Deus na figura paterna, sendo que eles mesmos tinham essa relação com Abraão e Isaque como sendo uma ideia de pai e filho sendo oferecidos ali, e Abraão e Isaque era um símbolo, obviamente, desse sacrifício, dessa entrega do Senhor Jesus. O esforço aqui, meus irmãos, é pensar o seguinte: o que os judeus precisavam fazer para reconhecer, presta atenção nisso, o Messias? O esforço que os judeus precisavam fazer para reconhecer o Messias só poderia ser algo realizado pelo próprio Espírito de Deus. Mas eles não estavam abertos a quem podia dar esse Espírito e nem a fazerem o que precisaria ser feito para reconhecê-lo e segui-lo, que de fato é arrepender-se e viver uma vida de justiça, uma nova vida. Ok? Esse é o ponto do que nós vamos falar hoje. O esforço que o povo judeu precisava fazer só podia ser feito por meio de uma ação do Espírito Santo, porque havia muita recusa, muito endurecimento. Por quê? Porque eles estavam tão cheios da sua própria religião que eles não conseguiam abrir os olhos e ouvir a mensagem de Deus por meio de Jesus. E a minha preocupação, irmãos, é que se parece muito com a igreja brasileira a situação em que vivia o povo judeu quando Jesus apareceu para eles. Porque nós temos construído, ao longo dos anos, belíssimas obras, mas também terríveis. Nós nos orgulhamos muitas vezes das nossas posições teológicas, que a Bíblia às vezes nunca disse algo a respeito.
e quando nós vamos para a realidade onde o Evangelho precisa tocar as nossas vidas e nós precisamos responder ao Evangelho de uma forma ou de outra, nós não reagimos muito bem, nos apegando muitas vezes ou à institucionalidade, ou às tradições, ou enfim, qualquer outro tipo de coisa, né? Ou ao medo de exposição. E muitas vezes, quando algum erro se expõe das nossas vidas, ou como igreja, institucionalmente falando, a nossa reação é ocultar, proteger, e não revelar, expor e arrepender-nos daquilo que foi praticado, que não está de acordo com o coração de Deus. Quer dizer, nós perdemos o valor principal, perdemos a referência. Por quê? Porque se as nossas instituições, o nosso orgulho, a nossa religião, o jeito que nós fazemos as coisas, o jeito que nós vivemos, o jeito que nós pensamos, é mais importante do que a voz de Deus, do que a palavra de Deus, do que o arrependimento que é proposto na salvação de Deus, então nós estamos num buraco sem fundo. E essa é a relação. Porque o que se segue depois desse processo, que é o texto especificamente que nós precisamos olhar, é um texto que apenas Lucas cita no seu evangelho. Nenhum outro evangelho cita isso. E é muito interessante que Lucas usa esse texto, essa história, esse episódio, para fundamentar muitas coisas que vão acontecer lá nos Atos do Senhor, inclusive com Paulo e com outros apóstolos e profetas de Deus. E eu gostaria de ler com você o texto de número 16, versículo de número 16, até o versículo de número 28. Nós vamos ler até o 30, pode colocar até o 30 por gentileza, que não faz sentido terminar ali no 28. Diz assim: Jesus foi para Nazaré, de onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer, preste muita atenção nessa parte. Alguém assustou aí, está tudo certo. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Meu Deus. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíram dos lábios e perguntaram, não é este o filho de José? Então Jesus disse, sem dúvida vocês citaram para mim o provérbio, médico, cure-se a si mesmo. Dirão, tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu, de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, eu lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Meus irmãos, em Jesus, mais uma vez, Lucas revela que o poder e a justiça de Deus estão ativos
mais uma vez, em um mundo para consumar a vontade de Deus. Lucas narra essa história em que Jesus vai para a sua própria cidade. E é muito interessante que tem um termo que é utilizado, que foi utilizado tanto aqui em Lucas 3, capítulo 3, a partir do verso 1, que a gente não leu, na verdade, mas é interessante aqui também, né? Mas é usado o lugar onde a palavra de Deus veio a João. Volta um pouquinho no capítulo 3, versículo 1, diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região Itureia, e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João no deserto. É a mesma palavra que está aqui no versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama corria por toda aquela região. Toda aquela região aqui é a mesma palavra que deserto para o João ali. Para onde apontava essa região? É a mesma palavra que na Septuaginta foi traduzida. Olha que interessante essa conexão que Lucas faz. Que aponta para a região escolhida por Ló, na separação com Abraão. Que região era essa, irmãos? Sodoma e Gomorra. Do lugar da depravação, do lugar da desobediência, do lugar mais espúrio da terra, é o ponto de partida da salvação de Deus. Não só a mensagem que João anunciou, mas agora a primeira mensagem pública de Jesus é citada aqui. Jesus prega pela primeira vez em seu ministério, e ele começa a pregar toda essa salvação, todo esse ensino, toda essa palavra, venho do lugar da depravação. Isso tem muito significado, meus irmãos. O primeiro significado disso é que se nós não descermos a esse lugar, se nós não nos percebermos nessa condição de pecadores, frágeis, dependentes, necessitados, carentes, absolutamente de Deus, a salvação não tem um ponto de partida em nossas vidas. Se você se acha muito bom, muito poderoso, muito inteligente, muito são, não tem ponto de partida para a salvação de Jesus na minha e na sua vida, meus irmãos. É muito bonito que o esquema textual que que Lucas usa nesse termo especificamente, quando ele começa a partir do versículo 16, dizendo Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, né, tem uma conotação importante, ou seja, era o lugar onde ele cresceu, onde as pessoas conheciam ele, e muito provavelmente essa sinagoga era uma sinagoga que Jesus frequentava constantemente. Lucas faz um esquema literário chamado quiasmática. É muito interessante isso, é bem bonito. Que é uma ponte literária que começa com vários verbos. E o quinto passo desse verso é o centro da sua mensagem. E depois os versos vão se repetindo com as mesmas palavras usadas na subida, é usado no fechamento. Então é como se fosse 4 palavras, 4 verbos, a mensagem principal e depois mais 4 verbos. Eu queria mostrar isso para você. Por quê? Porque há uma mensagem central. De onde vem essa salvação? É bem interessante, fica mais ou menos assim. A partir do versículo 16, começa a partir do termo, ele se levantou-se para ler. No versículo 17, o livro foi entregue a ele. No versículo 17 ainda, entre aspas, ele abriu o livro. Agora,
4 partes. A 5ª parte é a mensagem principal, no versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. E depois agora, ele fala toda a parte até do versículo 19, e agora começa a descer esse esquema literário. No versículo 20 diz assim, o que no versículo 17 ele havia aberto o livro, no versículo 20 ele fecha o livro. No versículo 20 ainda, ele devolve o livro ao assistente, porque no versículo 17 o livro foi entregue a ele, então agora ele devolve o livro. E no versículo número 20 ainda, encerra esse esquema literário dizendo, na sinagoga, todos na sinagoga. Ele começou com a sinagoga e terminou com a sinagoga. E ele aponta o ápice dessa mensagem. Ele quer transmitir uma mensagem com isso. Qual é a mensagem? Não é possível observar a salvação sem a estrutura histórica do povo de Israel. Não é possível observar a salvação sem a intervenção do Espírito de Deus sobre a vida de Jesus. Jesus foi o primeiro cheio do Espírito Santo. E por causa que ele estava cheio do Espírito Santo, nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E a salvação não depende de mim, de você, mas depende dessa ação do Espírito, nos levando a um lugar de arrependimento, nos levando a um lugar onde nós reconhecemos a nossa sodomia, no lugar onde nós reconhecemos o nosso pecado, onde nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor em arrependimento. Por quê? Porque o que se segue na mensagem principal é que ele havia ungido Jesus. Para quê? Para reverter todas as consequências de Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 aprisiona, empobrece, cativa, promove cegueira, opressão. E sobre Jesus havia o Espírito de Deus, não era uma mensagem do próprio Cristo, ele estava agora testificando algo que já havia sido proclamado da parte de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele escolhe esse texto a dedo, e os autores dizem que havia um costume, e muito provavelmente havia uma celebração ao jubileu, que era o ano do perdão, e ele parece escolher esse texto especificamente. Há indícios textuais que mostram que Jesus escolheu o fato de entregarem o livro para ele, mostra que ele tinha essa liberdade, porque havia então essa liberdade para alguns desconhecidos visitantes, porque Jesus estava passando pela cidade de Nazaré, ele foi ali naquele lugar intencionalmente. E é bem interessante que ele começa essa revelação na sinagoga, irmãos, ele começa na igreja. Quantas vezes nós vemos aqui na igreja, domingo após domingo, e vemos o Senhor querendo falar conosco, e nós estamos fechados. Ele vai falar conosco nesse lugar, no lugar onde nós nos abrimos. Ele escolhe a sinagoga para revelar algo que era o mistério da humanidade, a revelação do Messias, da salvação de Deus. Ele escolheu a sinagoga que ele frequentava quando ele era criança. Mas como é que os nazarenos receberam Jesus? Após assim, a citação de Isaías, né, como eu disse, né, não vou me aprofundar porque a gente não tem tempo para isso, mas alguns pormenores de Lucas nessa situação. O primeiro deles é que Lucas omite uma frase e muda outra frase nessa situação. Ele omite em Isaías 61, né, versos 1 e 2, você vai ouvir o seguinte texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Lucas muda uma das frases aqui nessa situação. Ele não cita sobre as boas novas, né? Ele usa a palavra evangelizar, que é já uma palavra também que queria traduzir do grego boas novas para evangelizar, para boa notícia, mas ele muda aqui pôr em liberdade os oprimidos.
Ele não usa a palavra algemados como cativos, mas oprimidos, porque era uma palavra mais compreendida daquelas pessoas que estavam sendo oprimidas pelo Império Romano. Ou seja, em outras palavras, o Senhor está dizendo que a salvação, ela não só nos liberta do poder do pecado, ela também nos liberta do poder dos sistemas pecaminosos que os homens criam. É muito interessante que é necessário fazer uma pergunta aqui, porque quando ele cita Isaías, para nós é muito claro fazer essa associação a Jesus, porque nós temos muito conhecimento sobre a Escritura e agora no Novo Testamento. Mas para o judeu, não era simples fazer essa associação. Para os judeus, o servo sofredor de Isaías era o próprio povo. E a libertação que esse Messias que viria, seria uma libertação do próprio povo dessas opressões que eles estavam passando. Essa era a expectativa do povo. Essa era o anseio do povo, um Jesus que pudesse resolver todos os meus problemas emocionais e psicológicos e materiais, e está tudo certo se ele fizer isso. Mas está tudo errado se ele não resolve o meu problema com Deus. E muitas vezes nós valorizamos mais nas nossas orações aquilo que vai resolver o nosso problema com os nossos bens, com aquilo que precisamos, e pouco de resolver a nossa situação de pecado diante de Deus. E era sobre isso que Jesus estava sendo ungido pelo Espírito, cheio do Espírito. Ou seja, sem esse Espírito, o povo não poderia compreender. A intenção aqui então de Lucas em registrar isso, era apontar para essa reversão dos poderes de Gênesis 3 que haviam produzido tudo isso em toda a humanidade, não só no povo judeu. Logo depois disso, depois desse esquema que aponta para o Espírito do Senhor está sobre mim, o versículo 21, Jesus faz o seu sermão de 5 palavras. Talvez seja o sermão mais importante das nossas vidas. E o sermão de Jesus é o seguinte: hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir. 5 palavras. Hoje se cumpriu as Escrituras. 4. Hoje se cumpriu a Escritura, né? É palavra, né? É palavra, errei. 5 pontos, 5 palavras, o sermão de Jesus. 2 aqui não eram muito novidade, porque em todo o ministério de Jesus, Jesus não se orgulhou de ter produzido algo inovador. Jesus não estava inventando uma nova religião. Ele não estava inovando o pensamento, achando que ele era muito inteligente, mais do que os seus filhos. Em todo momento da boca de Jesus estava dizendo: isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito na Escritura. Essa é mais uma das vezes, e é muito interessante a palavra de novo que o Lucas usa para expressar isso. Só existem 2 palavras para a Escritura que são usadas no livro de Lucas nessa ocasião. Uma é essa agora, quando Jesus se auto-intitula o cumprimento dessa profecia que foi escrito, grafê, e ele diz: sou eu, sou eu cumpri a profecia. E a segunda é usada quando ele se revela aos discípulos no caminho de Emaús. O próprio Lucas usa a mesma palavra, quando se descortinam os olhos daqueles que estavam andando no caminho com Jesus, e ele diz: sou eu. Na inauguração do seu ministério e na sua ressurreição, a palavra é Escritura. Estava escrito. Como que ele derrotou o diabo, porque o Espírito levou Jesus ao deserto, mas o diabo levou Jesus a um alto de um monte, a um alto de um prédio. Como é que ele derrotou o diabo no alto desse prédio? It is written,
Está escrito. Talvez nós pensamos que a ação do Espírito de Deus ao nos encher, nos levará a experiências mais sensoriais, ou movimentos, ou realizarmos grandes coisas. Mas o fato do Espírito Santo, do Espírito do Senhor estar sobre Jesus, o levou em primeiro lugar à palavra de Deus. A submeter as suas vontades e o seu ministério àquilo que havia sido proclamado. Jesus não estava inventando nenhuma salvação, a salvação já tinha sido inventada, já estava no amor de Deus se manifestando em Jesus, e ele disse: hoje se cumpriu. Para nós, irmãos, é a alegria, a glória, a notícia mais importante desse mundo, que Jesus veio e cumpriu a promessa de salvação para cada um de nós, para perdão dos nossos pecados, e possibilitou a cada um de nós vivermos em arrependimento e justiça. Mas para aqueles irmãos que estavam ouvindo agora, antes era uma promessa, uma possibilidade, e diante deles, naquele momento, e eu gosto muito da palavra hoje, é a palavra inovadora que Jesus usou aqui. Hoje se cumpriu, aquele povo estava diante do Rei do Universo que havia perdoado os seus pecados e morreria, e ao terceiro dia ressuscitaria para selar a salvação de Deus e tudo aquilo que havia sido escrito e profetizado sobre a sua vida. Ele não estava preocupado com performance e com muita inovação. Ele estava preocupado em obedecer à vontade de Deus. E qual é a inovação de Jesus, irmãos? A inovação de Jesus é nos chamar para nós cumprirmos isso hoje. O tempo não foi ontem e não será amanhã, é hoje. O tempo é chamado hoje, em que Deus está cumprindo essa promessa diante do povo, e agora também cumpre diante da sua igreja e de nós. E como nós nos relacionamos com isso? Qual foi a reação do povo, dos nazarenos? Em primeiro lugar, eles se admiraram com as palavras de Jesus. Ele fala no versículo 22, todos davam testemunho dele e maravilhavam-se das suas palavras, mas toda admiração pelos sermões de Jesus não foram suficientes para que os nazarenos aplicassem isso nas suas vidas. Nós muitas vezes estamos admirando sermões, dando testemunho das maravilhas que temos ouvido, mas não colocamos em prática absolutamente nada daquilo que ouvimos diante de Deus. Jesus estava convidando para que eles percebessem que toda aquela realidade de opressão, do poder das trevas e do caos estava destruída por causa da ação do Espírito Santo, do Espírito de Deus em Jesus. Houve um ceticismo, ao mesmo tempo que admiraram a Jesus, uma desconfiança, porque no versículo 22, no final, ele diz: não é este o filho de José? Alguns dizem que eles poderiam estar dizendo sobre a admiração, porque ele diz: olha, ele é o filho de José e está falando essas coisas, puxa, que admiração, que legal, né? Mas quando se segue a resposta de Jesus, se percebe que havia uma hostilidade nesse processo. Mas essas palavras tão maravilhosas podem vir do filho de José? Alguém do nosso meio? Olha Deus quebrando os nossos paradigmas. Havia aquele ditado, naquela época, pode haver alguma coisa boa vindo de Nazaré? Quando o Espírito Santo está sobre nós, além de nos levar para a palavra de Deus, além de nos levar para um lugar de humildade, de cumprimento daquilo que foi escrito, de obediência, nos leva ao tempo presente do reconhecimento da grandeza e do poder do Espírito Santo sobre Jesus em nossas vidas. E o que nós fazemos? Qual é a nossa reação muitas vezes? Ceticismo. Mas
Deus vai usar esse irmão para falar comigo? Será que isso pode? Será que o Espírito de Deus pode fazer qualquer coisa? Dá-se início aqui, irmãos, no legado dos improváveis. Dá-se início aqui a um poder que viria sobre a igreja, que viria sobre o povo de Deus, que viria sobre os apóstolos, sobre aqueles que andaram com Jesus, da improbabilidade. Deus, por meio do seu Espírito, usando todas as pessoas que pudessem viver e reconhecer essa ação de Deus em Jesus Cristo. Por que foi um ceticismo? A mensagem não é este o filho de José. No versículo 23, Jesus responde: sem dúvida vocês citarão. Olha como que Jesus conhecia o povo da sinagoga. Ele, antes das pessoas dizerem, ele já adiantou. Eu conheço vocês. Vocês vão dizer o seguinte: vocês estão maravilhados com aquilo que eu estou falando. Vocês estão até perturbados, porque isso pode ser até uma blasfêmia, né? Vocês estão achando que eu estou blasfemando aqui. E vocês vão me dizer o seguinte: médico, cure-se a ti mesmo. Tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça aqui também. Um ciúme ali do povo, né? Jesus, qual que é a resposta de Jesus a isso? Jesus não aplaca a ira e o furor desses homens. Ele não diz: não, calma gente, não é bem por aí. Vocês vão perceber mais para frente. Vocês vão ter oportunidades para não. Jesus diz assim: a resposta para isso ele conta a história de uma viúva de Serepta, de Sidom, e conta de Elias como um grande profeta reconhecido pelo povo, curando uma viúva numa cidade que era opressora do povo de Israel. Doideira. Eles ficaram mais irados ainda, parece, talvez. Porque como assim? Você ainda cita sobre você ser o ungido, você cita sobre você ser essa salvação, essa revelação, e agora você diz que agora não é só nossa essa salvação, nós não somos os pobres, os cativos, aqueles que você vinha restaurar a nossa cegueira, nos pôr em liberdade da opressão, não somos nós. Mas agora todos? Não, eu quero só para mim. Eu quero só para nós. Nós é que somos o servo sofredor que o Messias vai libertar. Nós é que somos o alvo da ação do Espírito Santo. Não, mas como assim a viúva de Sidom? Como assim Naamã, o sírio, o opressor de Israel? Jesus é claro como um cristal aqui, meus irmãos. Ele diz: haviam muitos leprosos em Israel. Haviam muitas viúvas em Israel. Mas nenhuma delas foi abençoada por Elias. Nenhum desses leprosos foram curados por Eliseu. Por quê? Orgulho da religião, orgulho do falso entendimento, da falsa inteligência, orgulho. O orgulho nos leva à rejeição da própria promessa cumprida na nossa frente. Deus pode estar gritando na nossa frente, e esse orgulho: não, Deus não pode falar assim comigo, porque como é assim? Como é que Ele vai fazer isso? O Espírito do Senhor estava sobre Jesus. O vento sopra onde quer. Você não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Deus estava manifestando a sua salvação e ofendendo as bases religiosas daqueles que se achavam detentores da verdade. Eu creio que passamos por isso, irmãos. Se os nazarenos não conseguiram afirmar o texto de Isaías, porque era isso que Jesus estava fazendo, ele estava aplicando o texto que ele havia acabado de ler, a viúva de Sidom e a Naamã, como pobres e alvos da libertação do cativeiro do pecado. Se os nazarenos não conseguiam afirmar o texto de Isaías para os gentios,
Então, eles não podiam reivindicá-lo para si próprios. Era para todos ou para ninguém. Embora a gente tenha que desenvolver convicções profundas na nossa fé, nós precisamos estar abertos à novidade do hoje se cumpriu a Escritura. Nós precisamos estar abertos ao que o Espírito nos apresenta hoje. Ouça a voz das Escrituras e veja como os primeiros ouvintes do Novo Testamento receberam a Jesus. Seu ensino, seu reino, que são baseados em arrependimento e no poder do Espírito Santo. Esses são os dois requisitos para compreender e receber o reino de Deus. A minha oração, meus irmãos, por nós é que nós encontremos essa essência do Espírito em tudo que fizermos e em tudo o que a palavra de Deus queira ministrar aos nossos corações hoje. A verdade inquietante, e eu vou terminando, dessa história é que o maior perigo para o caminho de Deus no Espírito é apresentado por aqueles que são mais próximos a Jesus. Os de sua casa, os nazarenos. Jesus não é rejeitado em Sodoma e Gomorra, mas ele é rejeitado em Nazaré. Ele não é só rejeitado em Nazaré, como também rejeita os nazarenos. Ele não é traído pelo demônio, mas por um dos 12 discípulos que ele mesmo havia escolhido. Ele não foi crucificado na Roma pagã. Jesus não foi crucificado na Roma pagã. Ele foi crucificado no coração de Israel. A rejeição de Jesus repete a rejeição de Deus na história de Israel, meus irmãos. Cujo adversário derradeiro não era adoração a Baal, nem as nações estrangeiras. Oséias capítulo 11, versículo 7 diz assim: o meu povo, preste atenção nisso, o meu povo está decidido a desviar-se de mim, declara o Senhor. É claro que no ministério soberano de Deus, a obra de Deus avança além de Nazaré. Olhe no versículo 30, o verdadeiro milagre está aqui. Eles queriam apedrejar Jesus, o fato de ter levado Jesus para um penhasco sinalizava muito provavelmente isso, porque a raiva era tanta que eles queriam apedrejar Jesus, porque ficaram tão ofendidos com essa mensagem, que não buscaram arrependimento, buscaram a lei para matar Jesus. Toda semelhança com a nossa vida é mera coincidência, irmão. E no versículo 30, ele passa no meio de uma multidão em fúria, que de alguma forma não muda, né? A sua posição endurecida. Ele passa por eles como um milagre e vai embora. Por quê? Porque a obra de Deus continuou. Porque a vida de Jesus é o cumprimento da obra intencional de Deus na história. E nem as maquinações diabólicas, nem a oposição humana, mesmo que de amigos e de parentes, podem frustrar o cumprimento da vontade soberana de Deus por intermédio de Jesus. Mas e nós? Em que lugar nós estamos? Algumas perguntas para a nossa reflexão. Como é a minha relação com Jesus e como eu enxergo Jesus como eu enxergo a sua vida e o seu ministério? Qual é a minha expectativa em relação ao Espírito Santo? O que eu entendo que é ser cheio do Espírito Santo? O que eu espero que aconteça quando eu for cheio do Espírito Santo, como Jesus?
Eu tenho vivido uma vida de arrependimento pessoal? Uma pergunta importante. Qual tem sido a minha relação com a palavra de Deus, a Bíblia? Qual a minha atitude ao ser confrontado em minhas opiniões e valores religiosos pela palavra? A pergunta para a nossa oração, meus irmãos, e que eu quero terminar e para que nós pudéssemos refletir, meditar e orar, é: nós estaremos de que lado? Do lado dos nazarenos? Veja, que muitos exaltam os nazarenos. Olha, Nazaré, coitadinho de Nazaré, coitadinho deles, eles não, olha, são ali, tal, pobres, marginalizados. O endurecimento do coração não respeita a classe social, nem posição social. Meus irmãos. É um problema do pecado em todos os corações. E somente por meio do Espírito Santo de Deus nós podemos tomar essa decisão hoje. É uma decisão a se fazer hoje. Se você estará do lado de Jesus ou do lado da multidão de nazarenos enfurecidos que não consegue ser tocada por Jesus por causa do seu orgulho. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Faça essas perguntas ao Senhor nesse momento. Ore sobre isso e sinalize uma posição diante de Deus hoje. Tome cuidado para que o seu enrijecimento não perceba o cumprimento da promessa mais maravilhosa de toda a humanidade, a salvação de Jesus. Ele te convida ao arrependimento hoje. Um dia propício para que nós possamos falar da ceia do Senhor e nos achegarmos diante dele por meio da sua salvação e graça, abertos ao espírito da profecia. Hoje se cumpriu as Escrituras. Pai, nós não queremos ser encontrados entre os teus opositores, Senhor. Queremos ser encontrados entre aqueles, Senhor, que estão do teu lado, Senhor. Queremos ser encontrados em arrependimento e justiça, Senhor. Queremos ser encontrados reconhecendo quem Tu és, reconhecendo a Tua salvação e o Teu poder em nossas vidas, reconhecendo e ouvindo a voz do Espírito, Senhor, nas nossas vidas. Eu convido você a se arrepender nessa noite do seu orgulho, o mesmo orgulho que de alguma forma alcançou Naamã antes que ele fosse quebrado pelo Senhor, achando que os rios da Síria eram mais limpos e mais bonitos que o rio Jordão. Mas era no rio Jordão pequeno, sujo e improvável que o Senhor quis purificar o maior general daquele mundo, daquela atualidade, Senhor. E foi quando ele curvou o seu orgulho, obedeceu às palavras do profeta, mergulhando 7 vezes no rio Jordão, é que no 7º mergulho ele foi purificado de toda a sua lepra. Senhor, não nos encontre como os nazarenos diante da sua palavra, Senhor. Não nos encontre, Senhor, como judeus diante os sacerdotes, aqueles que estavam ali, os fariseus, os saduceus, diante das tuas palavras e das tuas ações. Senhor, nos encontre como Naamã,
profundamente feridos, leprosos, Senhor. Obedientes ao Senhor e desfrutando da tua cura, da tua liberdade, porque foi para isso que o Espírito do Senhor ungiu o Senhor Jesus, para anunciar as boas novas aos pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade aqueles que andavam sobre o poder da opressão, Senhor. E nós somos estes, Senhor, que precisamos, Senhor, ouvir a tua mensagem, o teu sermão, e responder com humildade e obediência, Senhor, diante de ti. Assim seremos cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Nos guia, Senhor, por um caminho de humildade, humanidade, Senhor. Não nos guie por um caminho de julgamento. Não nos guie, Senhor, por um caminho, Senhor, de uma falsa espiritualidade ou religiosidade, Senhor, que fecha as portas da tua salvação para aqueles a quem o Senhor quer salvar. Mas que sejamos, Senhor, arrependidos o suficiente para reconhecer que precisamos do cumprimento das tuas palavras em nossas vidas todos os dias. Nós precisamos desse sermão, Senhor, teu todos os dias nas nossas vidas. Hoje se cumpriu a Escritura. E nós queremos dizer dia após dia, hoje se cumpriu a Escritura. Quando nós acordamos pela manhã, nós podemos dizer, hoje se cumpriu as Escrituras, que dizem que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E não há mais culpa, não há mais prisão, não há mais opressão, não há mais doença, não há mais nada, Senhor, que nos impeça de chegar na tua salvação. E nós queremos tomar essa santa ceia com os nossos corações quebrantados, Senhor, pelos nossos pecados e pelo nosso orgulho. E queremos entregar o nosso orgulho diante do Senhor e pedir, Senhor, como Naamã, cura nossa lepra, Senhor. Faz-nos mergulhar nos rios improváveis e produz cura hoje, Senhor, sobre cada coração aflito, sobre cada coração oprimido, Senhor, sobre cada coração, ó Senhor, algemado, sobre cada coração empobrecido. Produz o óleo de alegria do teu Espírito, o vinho, o suco, Senhor, aquele que sobe como um aroma suave de alegria diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos molda, Senhor. Quebra o nosso orgulho, Senhor.